ele constrói prédio, tem 2 prédios na cidade, e casa ao padrão. Ele ama falar sobre motivação. Nossa, interessantíssimo. Então, a gente tem um trabalho, ele é o líder aqui na igreja do Ministério de Empreendedores. Então, toda primeira segunda-feira do mês, a gente faz a reunião aqui, presencial, e toda segunda-feira, as demais segundas-feiras, 6h27, até não sei por que é 6h27, que até perguntar. Pois é, eu também tô. 6, tem uma não é coisa 6h30, tem 6h27. Ele faz a live falando sobre motivação. E hoje é só ele não, pastor. Tem muita gente que faz. Vai começar alguma. É ímpar, não sei porquê. Deve ter alguma coisa, não sei. Está crescendo muito a divulgação sobre neurociência. Ele falou isso. Se aplica bastante nisso. Eles fazem muita experiência com rato para saber sobre essa questão de vícios. Deixa eu só encerrar aqui. Eu vou. Pra gente já abrir o outro programa. Não, fala sobre tudo. 10h56 no nosso Bom Dia Cidade dessa segunda-feira, né? Abraçando você, desejando a você que Deus continue abençoando a sua vida infinitamente. Nós vamos voltar amanhã, às 8 horas da manhã, mas não desligue. Vem aí o nosso podcast da vida. Nós vamos estar conversando hoje com o Dr. Luciano Marques, que já está por aqui. E daqui a pouquinho, com certeza, teremos um bate-papo bem gostoso. Forte abraço, fiquem todos com Deus. A última de hoje e a gente volta amanhã. Oi, bom dia! Você está ouvindo o programa Bom Dia Cidade. Essa voz, você não conhece ela. Você não conheceu. É a minha caçulinha. É? Você lembra da Lawane, mas dessa daí. Tem uma galeguinha. Tem a moreninha e tem a galeguinha. Nossa! Ela canta? Ela só fala. Não, assim, a vozinha dela que tava. A Lawane canta. A Lawane, ela participa do louvor. Essa canção nós já vamos pro ar. Foi benção ontem, né? Um dia, bom. Eu achei que o pastor Juninho ia vir. Ele não conseguiu vir, Conseguiu. tinha compromisso. Domingo é muito difícil. É difícil, né? Pra todo mundo, né? Em dirige igreja, né? Não é fácil, né? Muito difícil. Foi bom. O aniversário você não escolhe o dia, já está previsto aí. Tem quantos anos você falou? 26. Eu formei tem um mês. Um mês? Mas já estou trabalhando tem um tempo. Durante a graduação, a gente já começa a trabalhar desde cedo. A gente vai lapidando, né? E Aqui você está na UPA. eu estou dando plantão lá em Cachoeira e vou começar numa unidade básica de saúde lá agora. Mas eu já trabalhei em Passiguara e em Araporã. Aqui em Portuguesa você não trabalha? Ainda não, eu vou começar a pegar plantão na Unimed a partir da semana que vem. Na verdade, no meio da medicina tem um cartel. Tem uma turma que tem tem toda a parte interessante disso, que é a ajuda que os médicos têm com os outros. A gente faz favores, a gente se ajuda. E tem a parte burocrática e política da coisa. Por exemplo, para você conseguir uma unidade aqui, você tem que ter amigos lá dentro, certo? Eu tentei conseguir aqui, não consegui. Tentei no Panamá também, não consegui, porque ele colocou a filha de um amigo dele. Enfim, acontece, a gente sabe, não tem como a gente... QI. Isso, Quem indica? tem que ter, entendeu? Então lá em Cachoeira, minha casa, foi lá que eu consegui, certo? E o pessoal tem gostado bastante do pastor. Rendimento, nota 10. Top. Eu acho que o BS vai te ajudar muito. Nossa, Esse também contato acho. com as pessoas começam a falar, eu quero consultar com o doutor, Isso é muito bom, influencia. Eu falo, quando o doutor Paulo, mais a doutora Natália chegaram em Cachoeira Dourado, eu acompanhei a chegada deles.
são amicíssimos mesmo. Vou trazer a doutora Natália aqui e o doutor Paulo. Ótimo. Logo eles vão vir aqui. E eu acompanhei, pastor, tinha esse detalhe, sabe? Influencia muito na questão. O paciente, quando ele começa a pedir o médico, quero o médico, ajuda muito. Seria interessante se o senhor conseguisse trazer o Dr. José um dia. Aquilo ali é sal. Ele é louco. Vamos lá, né? Você ouviu? Eu vou pegar depois bom dia e volta cidade. em mim. Os Só um bom patrocínios dia. de Corel Telecom. O melhor é estarmos juntos. Corel Telecom. Em Itumbiara, Rua Minas Gerais, 140, sala 3, 64 3404 7440. 11 horas e 1 minuto. Mais música pra você. Vida! Você está ouvindo Rádio Vida, uma emissora do Sistema Integrado de Comunicação da Igreja Gera Vida, transmitindo em sistema de streaming via internet, de Itumbiara para Goiás, Brasil e o mundo. Rádio Vida, a rádio da família. O sucesso está de volta. Oi, tudo bem? Você busca aumentar as suas vendas, ter mais fluxo no seu comércio? Pois é, nós podemos te ajudar. Assim como você, o seu cliente também ouviu este anúncio. E por aqui, ele pode saber sobre você, seu comércio, o que você oferece, seu WhatsApp, o perfil das suas redes sociais e muito mais. Gostou da ideia? Entre em contato com a gente aqui na rádio e saiba mais. A Igreja Gera Vida de Itumbiara disponibiliza todos os domingos ônibus para levar você ao culto das 19 horas, gratuitamente. Fique atento, saída do bairro Dionária Rocha, da creche Semei, às 18h15, passando pela Caixa d'Água e Avenida Principal. Bairro Marolina, Remy Martins, Avenida Equador, Avenida Sul Goiana, Avenida V15, Avenida Cidade Jardim, Modesto de Carvalho, Avenida Anhanguera, Rua João da Cruz e Rua Tiradentes. Gera Vida, a Igreja da Família. A maior história de todos os tempos, Já assistiu? mostrada de um jeito como você nunca viu. Assim diz o Senhor, É uma aquele série. que Ah, é uma série? Baixa depois você clicar no Instagram. Conheça Jesus, Você é o Cordeiro de Deus, não é? Os Deus. escolhidos. conheça os discípulos, Eu vou contar pra todo mundo. sinta o poder meu coração está cheio de assunto. e a força da mensagem. Eu vou com você até os confins da terra. Eu espero que sim. Reteaser, Os Escolhidos. Acesse osescolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. Mais de 210 divórcios são registrados por dia no Brasil. Divórcios crescem 24% no ano de 2021. Os principais motivos de divórcio no Brasil são falta de respeito, infidelidade, ciúmes, problemas financeiros, falta de comunicação. Essa não precisa ser a sua realidade. Sua família vai muito para Deus. Vem aí, curso de casais, Igreja Gera Vida. Faça sua inscrição. O curso é gratuito. Curso de casais, Igreja Gera Vida. Rádio Vida. A Rádio Vida passa a apresentar Fala Agora. Os assuntos da atualidade passam aqui. Fala Agora, o podcast da vida. Fala Agora. Oferecimento Corel Telecom. Em Itumbiara, Rua Minas Gerais, 140, sala 3, 64 3404 7440. O melhor é estarmos juntos. Corel Telecom. Se ele quiser usar. No ar. isso, Fala agora. É bom. Ah, é? É. 11 horas e 4 minutos, bom dia! Estamos começando mais um programa, estamos começando mais uma semana. Hoje, dia 17 de julho do ano de 2023. Mas que cada dia que eu falo aqui a data, a gente vai vendo que o ano vai passando muito rápido, né? E a vida passa rápido. E hoje nós falamos mais cedo sobre a importância de pautar a nossa vida, o nosso tempo com qualidade. E para falar com tempo de qualidade, nós vamos conversar hoje no nosso programa com o Dr. Luciano Marques Júnior. Ele que é clínico geral, mas vai conversar assuntos diversos aqui conosco, abrindo mais uma semana de entrevista, não é isso, pastor Luiz? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, queridos ouvintes.
É um prazer começar a semana com uma pessoa tão especial aqui no nosso estúdio, né, Dr. Luciano. Eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser muito importante para todas as famílias. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, Juliano. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida. Espero que a gente possa aí trazer um pouco de luz para a vida de vocês, certo? 11 horas e 5 minutos, está no ar o podcast da vida. Você está ouvindo? Fala agora! Oferecimento Corel Telecom. O melhor é estarmos juntos. Corel Telecom. Em Itumbiara, Rua Minas Gerais, 140, Sala 3, 64 3404 7440. 11 horas e 5 minutos. Pastor Luiz ontem ficou mais experiente. Foi um dia festivo, dia de festa, 2 cultos, né? Uma casa de missões cheia de amigos e irmãos. Uma delícia, né, pastor? Um dia recheado de bênçãos. Juliana, a gente pode, sem dúvida nenhuma, dizer que Deus é muito bom. Porque nós temos dias aí de lutas, dias desafiadores, mas a certeza da vitória que nos faz caminhar, né? E dias especiais o Senhor tem nos dado também. Ontem, casa de missões cheia, minha casa cheia, né? Nós participamos. Descansar que é bom nada, né? Nada. Eu sempre falo que quando Jesus voltar a gente vai descansar, né? Agora é trabalhar mesmo, né? É network, o negócio é network. Correndo atrás de descanso, não, né? Lá a família toda é assim. Hoje, domingo, nós estávamos com a casa cheia, né? Os filhos, as norinhas, os amigos, né? O pessoal da igreja. Na segunda-feira já amanheceu assim limpo. Tinha ninguém, só eu estranho, né? É estranho, né? Mas é bom, a gente já cada um correu para um lado e cuidando da vida, cuidando Guilherme já amanheceu em Goiânia fazendo uma live, né, pastor? Que live hoje, hein? 6h27. 6h27. Por quê, né? 6h27. Ele deixou nós estamos intrigados com isso, né? 6h27. Tenho certeza. Amanhã eu vou falar por que é 6h27. Vamos contar amanhã no programa de amanhã, então. Tá certo. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Luciano, médico, recém-formado, mas com muita experiência de vida, né? Muita experiência aí, moldado pela vida, emocional, espiritual. A gente já esteve conversando aqui um pouco fora do ar, né? E nós sabemos que ele escolheu ser clínico geral, né? Clínico geral é aquele médico que é bem abrangente, né? Na área humana aí, mas não é muito específico, né? Ele é quando a pessoa vai aí consultar com o clínico geral, ele está iniciando talvez um tratamento, ou talvez, né, ele vai ser diagnosticado e já vai tomar um remedinho ali e ponto final. Então tem 2 caminhos, né, doutor Luciano? É muito importante a gente saber isso. Ou encaminhado com um especialista, né? Exatamente, né? Então a pessoa não erra para gastar muito dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa vai lá direto no neurologista, aí chega lá o neuro fala, não, meu filho, não precisa comigo. Vindo aqui não, tal. Vai num clínico que ele vai te colocar no caminho certo, né? Então, nós podemos dizer que o clínico é aquele cara que vai diagnosticar. Vai te dar um diagnóstico certo, e se você tiver uma caminhada maior, você vai certo, né? Vai no caminho certo, né? E essa área hoje, os médicos hoje, eles estão muito profissionais. E você conversa com o médico, você está conversando com um psicólogo, o tratamento é especial, eles sabem lidar com o paciente. E tem pessoa que parece até ficar meio viciado em ir no médico, né? Tanto que é bom, tanto que a pessoa sente bem, né? E às vezes quando a pessoa é meio solitária, ela fica assim, até dependente do médico, né? Ela vai lá, o médico recebe bem, passa um remedinho, a pessoa já fica feliz. Às vezes dá uma palavrinha, né? De segurança para a pessoa. E a pessoa já vai embora, fala, sarou, sarei. Tá ótimo. Só precisava de uma boa conversa. Doutor Luciano, conta para nós um pouquinho sobre a sua vida, assim, principalmente a profissão. Por que médico? Certo. Pessoal, bom dia novamente, tá? Antes que eu me esqueça, eu só queria complementar aqui uma informação, tá? Nunca é tarde para você aprender algo novo. Esses dias eu estava navegando pela internet e vi um vídeo sobre um médico explicando a maneira correta de beber essa água desse copo,
certo? A maioria das pessoas fura ou abre assim e bebe pela parte do copo que está exposta, certo? Então eu aprendi que a gente deve abrir a tampa e beber por essa parte de dentro. Viu? Olha que interessante. Já aprendeu uma coisa. Primeira informação de saúde, porque geralmente essa parte de fora está contaminada e essa parte de dentro aqui está estéril. Ele está Então, falando desse copo descartável. Isso. Né? Legal, né? Tem uma abazinha que Você você sabia dobra disso? ela. Não sabia. Nem Só eu. no ranking esse tem jogo fora. Não sabia. a não ser que você higienize o copo antes, o mais interessante é que seja feito assim, viu, pessoal? Então, quem estiver ouvindo aí, tiver essa oportunidade, quando for beber água assim, lembra, tá? De beber pelo rótulo, certo? Tá Primeira vendo? dica do Dr. Luciano para nós aí. Coisa boa, hein? Pessoal, me apresentando aqui, meu nome é Luciano Marques, tá? Tenho 26 anos, sou recém-formado pela Universidade Federal de Uberlândia em Medicina, tá? Eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui antes, porque não foi uma jornada fácil, eu passei por diversos empecilhos, e se não fosse meu pai e a minha mãe, eu não teria chegado aqui, tá? Então, um grande abraço para minha mãe, Maria Cecília e Luciano Marques, que são comerciantes lá em Cachoeira Dourada. Além disso, tem a minha avó, que é como se fosse uma segunda mãe para mim, Dona Semiramis, e a minha irmã, Ana Carolina, que sempre foi minha parceira. A gente tem uma ligação muito forte, certo? Além do mais, agradecer a todos os meus professores, né, inclusive da atenção primária lá em Cachoeira Dourada, que me ajudaram nessa formação para chegar aqui onde eu estou hoje, tá? Agradecer também a oportunidade do pessoal lá de Tupaciguara por ter me oferecido as portas para fazer um estágio lá, Dr. Ulisses, Tatiana, enfermeira-chefe lá da unidade. E agradecer também ao pessoal ali de Araporã, o Dr. Everton, que abriu as portas também para eu poder fazer esse estágio lá na nossa querida cidade de Araporã, certo? Bom, comentando um pouco mais sobre a minha vida, eu sou de Cachoeira Dourada, tá? Cidade também ali que o nosso querido Juliano morou por um tempo, tá? Eu sempre fui uma criança muito custosa, não sei se vocês conhecem esse termo, muito levado. Arteiro. Dava um trabalho. E eu não sei se você lembra, Juliano, mas meu apelido é Joe. Eu tenho esse apelido desde os 7 meses de idade. Dr. Joe. Dr. Joe. Joe. Inclusive, tem algumas redes sociais minhas que tá assim, umas redes sociais mais informais, certo? Eu ganhei esse apelido quando eu tinha 7 meses de idade, pastor, porque eu já andava. Com 7 meses. Com 7 meses. Eu não sei se você vai encontrar isso em algum lugar. Meus meninos andaram e falaram com 1 ano. 7 mil. 7 meses. Afobado, né? Aí, Juliano, meu avô tava consertando o telhado da casa da fazenda e ele deixou uma escada. Beleza, até aí tudo bem. Quando eu tinha uns 9 meses foi que aconteceu esse ocorrido. O pessoal se distraiu um pouco, começou a me procurar. Cadê o Luciano Júnior? Que até então o pessoal me chamava assim. O pessoal foi lá de fora, tinha uma criança em cima da casa, com 9 meses de idade, pastor. Subiu pela escada. Subi pela escada. Aí meu tio olhou pra cima e falou assim, Cecília, que é minha mãe, seu filho é de outro mundo de custoso. De outro mundo. Ficou, todo mundo me chama assim. Quando alguém fala Luciano, eu até reluto em olhar, sabe? Mas eu tô tentando trabalhar isso agora, porque... É o Dr. Luciano agora. Isso, Dr. Luciano. Então, assim, isso é uma história que me marcou muito, e esse apelido, ele é muito importante pra mim, porque ele guiou, basicamente, toda a minha vida. Sendo chamado assim... O pessoal vai achar que você é americano. Você já é claro demais, é bem claro. E Joe? Joe é americano esse Americano, cara. né? Aí as pessoas até escrevem errado. O meu Joe escreve D-I-O-U. Joe, sabe? É tipo... Que é de outro mundo. Isso, é uma coisa mais coloquial. Enfim, depois disso eu apresentei diversos comportamentos custosos, sabe? Arteiros. As minhas professoras sofreram na minha mão. Eu pulava a janela, pulava na piscina. Enfim, sempre demonstrei sinais de hiperatividade, certo? Então sempre fui muito curioso, sempre tive curiosidade de saber como que as coisas funcionavam. Você tinha dificuldade na escola, no ensino médio? Ou você sempre foi um aluno assim, muito aplicado? Como que chama quando o cara é muito aplicado, muito estudioso? Não, tem um nome entre os alunos. CDF? Eu esqueci. Nerd. Tá. É isso aí. Eu sempre fui uma criança muito inteligente. Acho que não é nem um pouco de ego da minha parte falar disso, mas eu sempre tive as melhores notas da sala, sempre fui orador da turma, e parte disso se demonstrava pelo meu interesse e vontade de conhecer as coisas. Só que eu não tinha muito momento de concentração, então eu estudava em pé, eu estudava de madrugada, eu tinha os meus horários específicos.
Então, apesar de ser uma criança muito custosa, eu sempre fui muito inteligente, sabe? Devido a essa curiosidade mesmo. Eu tô vendo que o Dr. Joe é mais pra frente do que capuz de Fusca. Com certeza. Sempre foi, né? Não, e ele, depois de jovem, ele, não sei se ele vai falar isso aí, mas ele praticava uma atividade que eu ficava louco. Ele pulava de um muro pro outro, mas como é que chama a atividade? Parkour. Já vi isso. Eu sou praticante de parkour, inclusive a gente pode comentar sobre isso depois. Mas assim, é uma atividade muito interessante porque você trabalha toda a consciência corporal. Então seus movimentos têm que ser muito precisos para você não se machucar. Então é uma arte incrível que eu deixei um pouco de lado agora, né, para preservar minhas articulações. Você só não pode fazer isso dentro do hospital, né? Tem uma história assim, eu fiz algumas atividades lá na UFO, fui até advertido por isso, mas deu tudo certo, depois eu parei e continuei a jornada de medicina aí. Certo. Por que medicina? Bom, primeiramente, eu falava muito sobre isso quando eu era criança. As pessoas falavam que eu tinha um dom de ouvir, de escutar, de cuidar. Só que foi passando o tempo, eu entrei no ensino médio, acabei fazendo médio técnico aqui no IFG, estudei aqui em Tubiara. E por conta disso, por eu ter feito eletrotécnica, eu acabei optando por engenharia, mesmo assim, sem saber o que eu queria, certo? Eu passei na UFO com 18 anos, fui cursar engenharia e não gostei. Foi um ano muito difícil da minha vida. Comecei a ter sentimentos ruins, sabe? Como se fosse um início de depressão. Aí eu virei para os meus pais e falei que eu não estava satisfeito com o curso, que eu queria mudar. E na época uma pessoa me chamou para prestar medicina. E foi ali que eu tive aquela, sabe, visão do que eu queria para minha vida. Então eu abandonei a faculdade, tive total apoio dos meus pais, que isso foi fundamental. E comecei um cursinho para prestar medicina. Foi um ano difícil de cursinho, consegui passar depois disso. E durante a graduação que eu fui me encontrando e sabendo o que eu queria para minha vida. O que eu sempre soube eu amo pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas e eu acho que essa é a minha missão de vida, certo? Então eu tento desempenhar ao máximo o meu papel lidando com vidas e não com doenças. Então, doutor, eu acho muito importante, nós até estávamos falando sobre isso, não é todas as pessoas que gostam de gente, que gostam de pessoas, né? Eu, por exemplo, eu amo pessoas, eu gosto de ficar no meio de muita gente conversando alto, aquela muvuca, né? Eu gosto de gente, eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de aconselhar pessoas. E eu imagino que para o médico também deveria ser assim, não? Deveria, pastor, mas a gente percebe que tem personalidades diferentes dentro da medicina. Inclusive, é um campo muito amplo. Você pode optar por uma especialidade de radiologia, onde você vai ter um contato mínimo com o paciente, você vai estar ali numa sala escura, lá dando exames de tomografia, radiografia, certo? Tem outros tipos de especialidades médicas, onde você não tem aquele contato direto com o paciente. Eu optei por clínica geral e futuramente eu quero ser endocrinologista para poder ter esse contato mais próximo com o estilo de vida da pessoa, certo? Eu quero evitar com que ela tenha doenças. Eu quero prevenir, certo? Porque quando a pessoa ela já está com uma doença crônica, o tratamento se torna muito mais difícil, entendeu? Doutor, a gente já começou a falar sobre medicina, falando um pouquinho sobre a vida. Eu queria perguntar, é solteiro? Sou solteiro. Solteiro, né? Mas está namorando ou não? Não, no momento não. Eu estou focado mais na minha carreira agora. Só que eu acredito muito na união, que é o casamento, e inclusive um dos meus sonhos é constituir uma família, futuramente. Certo. Meninas? Eu quero ter 4 filhos. Meninas que estão aí me ouvindo, depois tem 26 anos, 1,82m. Eu tenho 1,72m. 1,72m. Isso. Né? Claro. Parece americano. Meio americano, solteiro, né? Tá aceitando aí currículos. Então, primeiramente, a minha esposa vai ter que aceitar o nome da minha primeira filha, que eu já escolhi. Ela vai chamar Amirali. O que é Amirali? É o nome que eu sonhei. Eu tive essa intuição e eu tomei isso como objetivo de vida. Se foi imposto para mim pelo sonho, e eu acredito nisso, quem quiser casar comigo vai ter que aceitar que nossa primeira filha vai chamar Amirali. Pesquisando na internet, eu não conheço esse nome. O que mais se aproxima é amiral, que em francês significa almirante. Então, é a pessoa que comanda um navio. É um nome que soou assim na cabeça e você falou, vai ser minha filha. Vai ser esse. Então, eu sonho com ela. Parecendo índio, esse né? negócio de nome, eu já
Já sabotei uma vez. Confesso, já. O que aconteceu? Quando eu me casei, eu estava numa reunião na casa de um amigo meu, um almoço, né? E lá tinha um senhor chamado Miguel Prego. Ele é falecido. E eu estava assim, eu amo criança. E eu queria ter filhos, mas eu era bem recém-casado, acho que 8 meses, 6 meses, 8 meses de casado. Aí, eu tô falando isso, mas já contei pra minha esposa. Aí o seu Miguel olhou pra mim e falou assim, Deus está falando comigo, que você vai ter 2 filhos homens. Ó. Não preocupa. Olha só. Não fique triste, e vai ser rápido. Doutor, aí eu cheguei no meu senhor e falei assim, vamos fazer um negócio? Se for mulher, você dá o nome. Se for homem, eu dou o nome. O senhor sabotou mesmo, já né? sabia. Já tava dando informação Aí, privilegiada. tadinha, ela falou, tá bom. Aí eu dei Informação o nome. privilegiada. Eu tive. Doutor, hábitos. Nós estávamos falando aqui, né? Você estava contando aí que quer investir em saúde, né? Prevenção e tal. E vamos falar um pouquinho sobre hábitos. O que é um hábito saudável? Bom, basicamente, um hábito saudável, todo mundo sabe o que é. Só que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, certo? As doenças que mais matam no Brasil hoje e sempre, AVC e infarto, certo? 200 mil pessoas por ano morrem no Brasil decorrente dessas doenças, certo? Essas doenças, elas são desfechos. E antes desses desfechos, o nosso corpo apresenta vários sinais. A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Acende uma luzinha vermelha. Acende uma luzinha vermelha. O nosso corpo fala, ele dá sinais. Então vamos lá para essas principais doenças crônicas que precedem esses desfechos, que é o AVC e o infarto. Obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, tabagismo e uso de álcool. Quando a gente fala sobre isso, parece ser uma coisa simples de controlar. Só que o ser humano ele é muito complexo e a gente é repleto de vícios. E se a gente leva uma vida desregrada, é muito mais difícil da gente alterar esses hábitos. Então, o que é um hábito saudável? É uma pessoa que dorme bem, 7 a 8 horas de sono por noite, ingere água na quantidade correta. Isso é o principal. 3 litros por dia? Geralmente a gente calcula por quilo. 3 litros seria assim, uma dose ideal, mas a gente calcula ali de 35 a 50 ml por quilo, certo? Se um paciente pesa 80 quilos, ele deveria ingerir 3 litros e 200 de água por dia. Isso é uma maneira ideal da gente controlar a ingestão hídrica. O nosso corpo ele funciona à base de água, 70% da nossa composição é água. Então a gente precisa desse líquido para transportar todo o lixo que o nosso corpo produz. Outra coisa que tem afetado muito a nossa população, inclusive é uma das principais queixas no postinho de saúde, é diabetes. A diabetes é uma doença nova, tá? A tipo 2, lógico. Ela é decorrente do nosso estilo de vida. Antigamente, nós éramos caçadores-coletores. A gente comia o que a gente caçava. Hoje em dia, a gente tem acesso muito farto à comida, principalmente comida industrializada, repleta de carboidrato. Né? Exatamente. Então, antigamente, inclusive os nossos avós, eles trabalhavam na fazenda, plantavam, colhiam, criavam gado, então eles eram muito ativos. Você não ouvia falar de diabetes na década de 80, na década de 40, 30, certo? Então isso é uma doença moderna, advinda desse nosso estilo de vida mais sedentário, do estilo de vida capitalista e tudo mais. Se a gente não cuidar disso, a gente acaba que desenvolve essas doenças, como hipertensão arterial e diabetes, que são os principais fatores daqueles desfechos que eu falei, que é o infarto e o AVC. Então a minha luta vai ser para tentar controlar com que a pessoa evita de desenvolver essas doenças, baseado numa alimentação saudável e numa prática regular de atividade física. Pastor, importante demais. Eu estava comentando aqui antes com vocês, eu tenho 2 vícios principais. Um deles é um café, é um vício do bem, eu consigo ficar sem. E o outro é a atividade física. Eu não consigo deitar a minha cabeça no travesseiro se eu não tiver feito uma atividade física. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para o meu corpo. Se o meu corpo está bem, minha mente está bem. Se isso está bem, o meu convívio social está bem. Eu consigo dar o meu melhor para o meu paciente e para a minha família. Então, acho que Deus fala, né, que nosso corpo é o nosso templo. É o né? templo do Espírito Santo. Então, a gente tem gente, que cuidar dele. Tem que ser a nossa prioridade. Eu acredito que a nossa prioridade, isso na minha perspectiva, em primeiro lugar, a nossa saúde, em segundo lugar, a nossa família
E em terceiro lugar, o nosso emprego. Então, se você não está bem consigo mesmo, você não vai ser o melhor para sua família, você não vai ser o melhor nas suas funções trabalhistas, certo? Então, o nosso foco aqui é tentar introduzir hábitos saudáveis na vida dessas pessoas. Certo. Doutor, nós falamos sobre hábitos saudáveis. Para o nosso ouvinte entender, o que é um dia saudável para a pessoa? Ele levanta bem cedo, toma um café, como que seria um exercício logo de manhã, um copo com água, o que seria um dia saudável? Para o ouvinte, talvez você vai experimentar um dia saudável. Anota aí o que o doutor vai falar para você ver um dia saudável. Ótimo. Queridos ouvintes, então, basicamente, um dia saudável é aquele onde que você teve uma boa noite de sono. A gente começa por aí. Quando a gente está dormindo, o nosso corpo está retirando os lixos que ele produziu. Sabe aquele dia que você tira para dar uma faxina na sua casa? É isso que acontece no seu corpo e no seu cérebro todas as noites, certo? Então, uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas aí, seria o ideal. A gente acorda pela manhã, a gente tem que ingerir água, tá? Porque você passou longos períodos sem se hidratar corretamente. Um bom café da manhã. O café da manhã é uma das principais refeições do nosso dia. E a gente precisa de fazer uma alimentação balanceada. E o que seria isso, pastor? Eu vejo muita gente que acorda, come um pão com manteiga e um café cheio de açúcar. Açúcar branco é um veneno, tá? Ele é um dos principais causadores dessa epidemia de diabetes que a gente está tendo. Então, o que seria interessante para o nosso ouvinte se alimentar? Uma fonte de carboidrato, vou falar o que é isso. Um pão, uma tapioca, uma aveia, tá? Junto com uma fonte de proteína. Ovo já foi um vilão. Hoje em dia a gente sabe que ele grande aliado. Um dos melhores alimentos. Riquíssimo. Ovo é riquíssimo. Ele tem muita fonte de proteína, vitamina, alguns têm ômega 3. Então, se você acordar, comer uma fonte de carboidrato, ou seja, um pão ou uma tapioca, com 1 a 2 ovos, você está bem alimentado. Por quê? A proteína, ela traz saciedade. Então você vai conseguir ficar mais tempo sem sentir fome e beliscar aquelas coisas que a gente faz ao longo do dia, correto? Pode tomar seu cafezinho, não tem problema. Se você quiser... Sem açúcar, café sem açúcar. Esse que você serviu tá sem açúcar, né? Eu acredito, né? Pastor, não foi eu que fiz. Eu só consumo. Pastor, o mais interessante é que seja sem açúcar. Só que a gente não pode ser rígido demais com isso. Pode ser um mascavo? Pode, interessante. Adoçante também é uma boa proposta, estévia. O que a gente tem que tentar é uma estratégia na medicina que chama redução de danos. Eu tomo café com muito açúcar, eu vou conseguir parar, tomar 100? Não uma vez, não consegue. Não vou. Né? Então eu vou aos poucos, coloco menos açúcar, depois coloco um estévia, depois eu entro no adoçante, depois eu tento tirar, vou reduzindo as gotas. Então a gente tem que entender que o processo de mudança de hábito, ele leva um tempo. Tá? Tem estudos que falam que demoram cerca de 45 dias para você consolidar um hábito, certo? Então, vamos lá, depois do café da manhã, seria interessante que a gente fizesse algum tipo de atividade física. E eu não estou falando de ir na academia ou de se matar, não. Eu estou falando da gente fazer um alongamento, fazer um aeróbico de baixa intensidade. Uma caminhada. É isso? Uma caminhada, perfeito. Uma pedalada, tá? Para as pessoas mais idosas, aguar as plantas, dar uma volta no quarteirão, certo? Tudo isso conta como atividade física. E é importantíssimo para o nosso corpo manter a massa magra, que é a quantidade de músculos, certo? Certo. Doutor, já até encerrou? Não, aí, assim, o depois almoço, disso, como seria o almoço? Olha, o almoço ideal, eu sigo muito uma definição de Harvard, chama My Plate. Para quem não conhece, Harvard é uma universidade americana, uma das mais renomadas do mundo, tá? Ele divide o prato basicamente em 4 quadrantes, certo? Você pega o seu prato, divide em 4. Faz um X. Isso, faz um X. 2 partes desse X, você vai colocar frutas, legumes e saladas. Alface, tomate, couve, rúcula, brócolis, beterraba, na metade do seu prato. 1/4 do seu prato, você vai colocar alguma fonte de carboidrato. Arroz, feijão, batata. E no outro quarto, você vai colocar uma fonte de proteína. De preferência, as carnes brancas. Peixe, frango, tá? Não quer dizer que é proibido comer carne vermelha, mas se a gente conseguir reduzir para 2 vezes por semana o consumo de carne vermelha, tem estudos que comprovam a redução de incidência de câncer em pessoas que comem menos carne vermelha, certo? Então o prato ideal seria esse. Divide em 4, 2 partes, frutas, verduras e legumes, 1/4 de carboidrato, arroz, feijão, batata, mandioca,
e a outra parte de proteína. Isso seria ideal. Serviço Lanchezinho à tarde ou não? À tarde, lógico. É interessante a gente não manter o nosso estômago vazio por muito tempo. Então a gente fraciona essas refeições ao longo do dia em menores quantidades, certo? À tarde, o que a pessoa pode comer? Um queijo fresco, ela pode comer um omelete, ela pode comer um mingau de aveia, certo? A gente tem que sempre evitar os produtos industrializados, a gente chama hoje em dia de ultraprocessados. Então tudo que você tira de uma embalagem, você deve evitar, principalmente se ela for colorida. Ela quer te chamar atenção, ela quer te comprar. Então se você puder evitar produtos que vêm dentro de uma embalagem, principalmente colorida, você já vai estar seguindo o caminho ideal rumo à saúde. Nós temos a cultura, doutor, de jantar. A cultura do brasileiro é jantar, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal, né, não é muito de jantar, é uma coisa muito leve, né? É importante jantar ou comer algo leve? Qual que é o horário antes de dormir que a pessoa deve ingerir um alimento? Certo. Isso varia muito, viu, pastor? Principalmente para pacientes que têm algum problema de saúde, como refluxo, é importante a gente comer até 3 horas antes de deitar, tá? Mas a janta, ela é uma refeição importante. Por quê? Lembra que a gente vai dormir durante 8 horas e o nosso corpo vai precisar de energia para se manter, para fazer a limpeza? Então, a janta, ela é uma refeição importante. É o combustível para isso. Isso, é o combustível. Só que, de preferência, a gente use menos calorias, ou seja, menos quantidade do que no almoço, certo? Para dar um pouco de saciedade ali e manter o nosso corpo funcionando bem durante a noite. Certinho. Nada de ceia. Tem o povo que janta e ainda ceia, né, pastor? Não. Mas tem, pastor. Eu não estou inventando isso aqui, não. Eu recebi uma visita, aí nós jantamos, fizemos uma janta. Aí, quando foi ali para as 11 horas, eu falei, não tem nada para beliscar. Eu falei, gente, mas misericórdia. Eu não dou conta, não. Doutor, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, né? Todo dia a gente tem um médico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre medicação. É claro que a medicação, ela é para curar alguma coisa, para sarar alguma coisa, mas a medicação pode matar também, a automedicação e tal. E tem alguns remédios aí que o brasileiro tem cultura de tomar, tem em casa aquela farmácia, e tem aquele monte de coisa que ele tem vontade, que ele fica tomando ali, né, que a gente, né, um paracetamol, um Neucidina, aspirina, Dorflex, sal de fruta, amoxil, eles dão para as crianças, né? O que você me diz sobre isso aí, essa farmacinha residencial? Isso é um problema gigantesco. Eu acho automedicação. A automedicação é um problema que a gente enfrenta diariamente. Parece que é uma cultura, né, do brasileiro ter a farmácia em casa. É a cultura do vizinho. Fala, tomei isso, melhorei. Exatamente. Entendeu? A gente não procura, às vezes, o serviço de saúde. De fundo de quintal. Mas eu vou te falar Exato. uma coisa, doutor. Você sabe que tem farmacêutico que liga para a pessoa e fala assim, eu tenho um produto novo. Sei. Que é isso? Inclusive, eu atendi um paciente ontem no hospital, estava de plantão, que ele chegou lá com uma pílula mágica. Pílula mágica tira dor. Aí eu perguntei, mas essa medicação ela tem composição? Aí ele falou assim, é um segredo, o farmacêutico não me conta. Então ele está tomando uma coisa que ele não sabe o que tem. Provavelmente Por causa tem do nome, mágico. Provavelmente tem anti-inflamatório, corticoide, analgésico, tudo misturado. E isso junto pode causar um dos problemas que a gente enfrenta diariamente, que é gastrite ou úlcera estomacal. Paciente que consome anti-inflamatório, cetoprofeno, ibuprofeno de longa data, pode desenvolver uma lesão no estômago, certo? Aí entra naquele problema que a gente falou da automedicação. Outra coisa que a gente vê bastante é médicos, às vezes pressionados pelos pais, que prescrevem antibióticos para os seus filhos sem indicação clínica, tá? Criança chega lá com uma gripe, um resfriado, certo? Causado por um vírus, que é diferente das bactérias, certo? O antibiótico, ele vai tratar infecções causadas por bactérias. Se for um vírus, ele não vai tratar. Então a gente pega muito criança que toma antibiótico sem necessidade clínica, certo? E antibiótico é um perigo, né? Destrói os dentes, a causa dele é terrível, né? O antibiótico... Para os rins, pode até parar os rins, né? Ele é uma bênção, né? Mas ele também pode ser um veneno, dependendo da sua necessidade. Foi criado ali a penicilina na Segunda Guerra Mundial, salvou diversos soldados. Inclusive a gente está travando uma guerra contra a resistência a antibióticos devido ao uso indiscriminado. As bactérias estão vencendo essa guerra, mas a gente não vai deixar passar não, tá?
O senhor tinha perguntado, né, sobre esse uso indiscriminado dos antibióticos. Eles podem matar as nossas bactérias boas do estômago. Cada vez mais tem estudos saindo sobre isso, sobre a importância dessas bactérias para a boa digestão, certo? E só mais uma coisa sobre essa questão da automedicação. O senhor falou sobre o AS, né, o ácido acetil salicílico. Ele tem as suas indicações. Ele não pode ser tomado por uma pessoa que não tem aquela indicação correta. Por quê? De maneira geral, ele tem a função de ralear o sangue, assim como as pessoas conhecem, tá? Isso, se a pessoa tiver algum problema de saúde, pode desencadear um sangramento e ela não perceber. Então, pode gerar um dano grave à saúde, uma pessoa que toma essa sem indicação. Isso pode favorecer derrame, sangramento estomacal, sangramento intestinal, sangramento na gengiva, no nariz, certo? E ela é contraindicada para pessoas que estejam com dengue. Isso, exatamente. Porque perigo, a dengue diminui as nossas plaquetas, né, que são as células que estancam os sangramentos. E se você tomar S durante um período de dengue, você pode sangrar até a morte. E o Dorflex? Diz que o Dorflex para os rins, se for contínuo, né? Outra questão, esses anti-inflamatórios, eles pioram a função renal, que é o funcionamento do nosso rim, quando tomado por período indiscriminado, certo? Então, se o paciente vai no médico, ele prescreve um anti-inflamatório por 7 dias e ele tem o rim funcionando bem, isso não vai fazer mal. Só que eu encontro pacientes que tomam esse remédio todos os dias. Pastor, isso é um absurdo. Ele tomar aquela medicação todos os dias, ele está fazendo mais mal do que bem, certo? Entendi. Omeprazol. Omeprazol... Que é uma coisa que a pessoa também toma todo dia. Ótimo. Interessantíssimo, tá? Sobre isso. Tem alguns estudos que falam sobre os malefícios, ou seja, as coisas ruins que o omeprazol de longo prazo pode causar. Só que ele tem as suas aplicações. Um paciente que toma diversas medicações por conta de algum problema de saúde deve usar o omeprazol todos os dias. Por quê? O omeprazol cria uma camada de proteção no estômago para esses remédios não serem agressivos. Um paciente que sofre com refluxo, com gastrite, tem indicação de tomar omeprazol por longos períodos. Só que depois a gente tem que investigar. Por que ele está tendo esse refluxo? Por que ele está tendo essa gastrite? Aí a gente indicaria uma endoscopia, que é um exame que vem com uma câmera, vai lá no seu estômago. Descobrir a causa, né? Isso. Principal, a gente tem que descobrir a causa. Hábitos de vida também pode causar refluxo. Paciente que come muita quantidade de alimento e depois deita, aquele alimento tem que sair para algum lugar. Doutor, problemas emocionais. Talvez as pessoas te procuram muito lá com relação a fadiga, palpitação, falta de ar, nervosismo, né? E assim, sentindo solidão. Quando a pessoa chega lá, te procura, o que você diz? O que você ensina para as pessoas para poder aliviar essa dor emocional? Pastor, isso é um tema muito complexo, tá? A gente está vivendo uma epidemia de depressão na nossa sociedade, advindo desse sistema capitalista que obriga a gente a trabalhar, a gente dá conta de tudo. Então, assim, 50% mais ou menos das queixas que eu atendo no postinho de saúde são pacientes que querem simplesmente conversar e serem ouvidos, tá? É um tratamento muito complexo, a gente precisa de tanto de um apoio familiar, a gente precisa de um tratamento com psiquiatra e é importantíssimo o acompanhamento psicológico. A gente tem que trabalhar todos aqueles traumas que a gente sofreu. E além disso, é comprovado cientificamente que a fé ajuda nisso. Então, a fé no sentido de acreditar em algo maior, que você é a ferramenta de alguém, que você tem um papel nessa vida. Então, basicamente, a gente tem esse tripé, que é o convívio social, um bom ciclo de amizades, família, psicólogo, psiquiatra, através das medicações e a fé. Se eu puder falar, esses são 5 pilares do tratamento dessas crises de ansiedade e depressão, certo? Por exemplo, quando a pessoa chega que ela já está em um quadro depressivo, né, já está com a depressão aí, essa depressão, ela tem níveis também ou não? Sim. Como eu te disse, é um quadro muito complexo, existem vários níveis de depressão. Basicamente, a gente dá um diagnóstico de depressão quando a pessoa passa mais do que 3 semanas num estado triste, num estado que ela não quer levantar da cama, onde ela não tem vontade de viver,
Inclusive pode aparecer no meio disso tentativas de autossuicídio, de automutilação. Então é interessante que a gente fique próximo de pessoas que nos observem, tá? Quando acontecer isso, procure ajuda médica, tá? A gente tem total suporte para poder lidar com isso. A pessoa vai precisar do seu apoio, não vai ser um caminho fácil, tá bom? Mas é importantíssimo a gente prestar atenção sobre a saúde mental das pessoas que estão à nossa volta. Se aquela pessoa está muito triste, não quer levantar da cama, está faltando ao trabalho, ela não consegue desempenhar as atividades que ela desempenhava, acende uma luzinha vermelha. Procura ela, pergunta, você precisa de ajuda? Estou aqui para te ajudar, tá? Eu vivi um caso desse na minha família, não foi fácil, a gente está lidando, está lutando. Não é fácil, viu, pastor? E a fé é fundamental nessa questão. A Igreja Era Vida faz um trabalho nas escolas já há 16 anos. A gente dá palestra, a gente traz uma palavra de apoio para os jovens e adolescentes. E eu vejo, doutor, que não era para acontecer isso, mas a gente vê que os adolescentes hoje estão vivendo esse quadro de depressão aí, né? E principalmente por problemas de relacionamento dos pais. Quando acontece do adolescente te procurar lá, que o problema não é dele, é uma carga que ele está vindo da própria casa. O que você indica? Perfeito, pastor. Para isso, a gente tem um núcleo de apoio, tá? O SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é perfeito. Ele não é perfeito, ele tende à perfeição, ele precisa de várias melhorias. Mas ele tem a capacidade de conseguir conciliar todos esses conflitos através da assistência social, através do conselho tutelar, através de grupos de psicólogos, tá? E sobre esse fato das crianças mais novas, adolescentes, estarem cada vez mais com sintomas depressivos, eu atribuo um pouco a essa ausência de uma estrutura familiar. Os casais cada vez mais se estão divorciando e se você recebe um adolescente com problemas de depressão e ansiedade, você pode suspeitar que ele tem uma estrutura familiar irregular, tá? Eu não sei, lógico, o senhor sabe mais do que eu, mas antigamente as pessoas se casavam, ficavam juntas, criavam os filhos. Hoje em dia está tendo muitos casos de separação, aí o filho fica de lá para cá, aí tem um negócio que a gente chama de alienação parental, que o pai joga contra a mãe joga contra o filho, e a gente precisa reunir e voltar a essa estrutura sólida, que é importantíssima para o desenvolvimento dos nossos jovens. O cérebro deles está em formação. Eles precisam entender que eles têm apoio dos pais, tá? Quando a gente recebe um paciente assim, outra coisa que pode ser um agravo é esse contato extremo com as redes sociais. Rede social demais é um veneno. Porque você começa a comparar a sua vida com milhares de pessoas que você vê na internet, certo? Então seria interessante se a gente conseguisse limitar um pouco o acesso das nossas crianças a essas redes, tá? 90% é mentira, né? Nossa, é demais. É uma vida de plástico, é uma vida de cera. A pessoa está mostrando o que ela quer te mostrar ali. A vida real é fora das redes, tá? Eu não estou aqui desmerecendo a importância da internet, tá? Da tecnologia. Da tecnologia, ela é perfeita. Só estou deixando claro que isso tem riscos e que a gente está sofrendo com esses riscos, tá, pastor? Então, jovens e adolescentes, se vocês estão passando por algum problema, procura ajuda, tá? Vocês podem procurar um postinho de saúde para falar sobre isso. A gente vai encaminhar para os órgãos competentes, tá bom? Inclusive tinha casos, doutor, da pessoa ficar cortando, né? Cortando automutilando, né? E nós conversamos, aconselhando muitos jovens que estavam com esses problemas e a gente teve que conversar com os pais, buscar os pais para poder ajudá-los a vencer isso, né? E quando os pais repararam a vida conjugal deles, eles entenderam que eles tinham que ceder um pouquinho, cada um ceder um pouquinho para eles continuar a caminhada deles juntos, a vida dos adolescentes mudaram, né? Então, tem muito adolescente que está com um problema aí, e os pais precisam começar a enxergar isso, né? Começar a ouvir os filhos, começar a colocar no colo, dar beijo, né? Tá aquele momento, deitar junto um pouquinho, para sentir aquele calor humano, né?
Isso é tão importante e a gente vê que os pais não fazem isso. Eu criei um jovem por um tempo na minha casa, eu e minha esposa. Ele apareceu aqui na cidade com a mãe e a mãe dele não era muito boa da cabeça. Eu vi que ela... E ele era um menino diferente, né? E tinha o cabelo, os olhos e a pele da mesma cor. E de mais ou menos 10 para 11 anos, e eu vi eles na igreja e tal, me chamou a atenção. Aí eu perguntei para ela, falei, a senhora é daqui? Ela falou, não, eu sou de Cabeleira, muito longe daqui, outro estado. Até esqueci o estado, eu lembrei o nome da cidade, esqueci do estado, né? Aí ela me contou que vem no ônibus, tal, tava com problema com o pai do menino, tal, um mentiró. Aí eu vi que, assim, o menino muito triste, né? A mãe triste, eu comecei a aproximar deles, conversar. Um dia, doutor, ela esteve lá em casa, bateu na porta e falou para mim assim, pastor, o Daniel gosta muito do senhor e eu preciso ir lá na minha cidade buscar os documentos dele. Que está sem documento nenhum, tem que colocar ele na escola. E eu não tenho com quem deixar, ele só fica e foi na sua casa. Eu falei, ai, agora? Aí chamei minha esposa, né? Conversei com ela. Ela falou, só 15 dias, tudo bem. Mas não pode passar disso não. Eu falei, tá bom. Aí falei pra ela, vou ficar com ele só 15 dias. Aí passei o menino pra dentro e ela foi embora. Aí eu devia ir no Conselho Tutelar, de entrada lá, e peguei como família provisória. Aí fui instruído para isso, né? Peguei como família provisória e ficou 2 anos na minha casa. Ela desapareceu. Nossa. Sumiu do mapa. Desapareceu. Mas o menino lá em casa, os 2 meus eram um pouco mais velhos do que ele, acho que 3 anos. E então, muita gente na casa, que toda a vida dele mudou. Você vê a alegria do menino. Ele era nem falava no pai e na mãe, nem falava. Ele virou outra pessoa. Eu levei na loja, ele não usava cueca. Não tinha cueca, não tinha meia, não sabia fazer nada, né, pessoal, não tinha nada. E assim, com 2 anos a vida dele mudou tanto que um dia eu estava escrevendo para o jornal, até para o jornal da Anália, ele brincando com o Cacá na cama lá, de lutar na minha cama, e eu escrevendo, os 2 lutando lá. Aí ele parou assim e falou assim, pastor, lembrei do telefone do meu pai. O tanto que o menino sarou, ele lembrou do número do telefone do pai dele. Foi algo de Deus também, né? Aí nós anotamos, ligamos para o pai dele, e aí eu descobri que o pai dele era norueguês, né? E aí o pai dele retornou. A hora que nós ligamos, eu dei o telefone, que o pai dele falou alô, ele jogou o telefone na cama, o telefone desligou, aí o pai dele ligou. E com dificuldade de português, né? Um português muito ruim, aí o pai dele me contou que tinha mais de 1 ano que a mãe dele tinha sumido com o menino, ele estava procurando um menino no Brasil mais de 1 ano. Aí nós devolvemos o menino, pegamos dentro da lei o que nós tínhamos que fazer e tal, e ele foi embora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com 2 anos na minha casa, o menino sarou. Ele mudou a vida dele. Questão do ambiente, né? O ambiente. Então, pai e mãe, cuidado com o ambiente. Cuidado com o ambiente promíscuo, com ambiente de droga, de álcool, né? Com excessos. Cuidado com os amigos. Cuidado com quem vai na sua casa, que convive com seus filhos. Quando você vê, a pessoa está querendo fazer maldade com as crianças. Então, os pais precisam ter essa, vamos dizer, essa malícia, né, doutor? Para poder observar essas coisas e purificar a casa, limpar a casa, organizar para o bem dos seus filhos, para o bem da sua família, né? Buscar a Deus, buscar como o doutor disse aqui, né? Buscar fé, isso é tão importante. E às vezes as pessoas ficam correndo atrás só de dinheiro, só de bebedice, só de bagunça, e os filhos estão se perdendo. O senhor concorda com isso, doutor? Totalmente, pastor. Gostaria de pontuar alguns pontos aqui da fala do senhor. Pai e mãe é quem cria, tá? É lógico, é interessantíssimo que os filhos fiquem com os pais biológicos, se eles puderem fornecer o necessário para ele crescer como uma criança saudável e um adulto útil para a nossa sociedade, tá? Mas caso isso não seja possível, pai e mãe é quem cria, quem dá amor. Outra coisa que é interessante de ressaltar, falem para o filho de vocês que vocês o amam, que vocês o cuidam, que ele tem um ambiente seguro para ele poder desenvolver todas as suas capacidades intelectuais, tá? Não tenha vergonha de falar que o ama, que o abrace, tá? Só que é interessante a gente ressaltar também
que você não deve mimar o seu filho no sentido de dar tudo pronto para ele. Eu percebo que nas gerações passadas, os filhos tinham um papel muito ativo na relação familiar. E por conta desses adventos da modernidade, os pais estão passando muito a mão na cabeça dos filhos, no sentido de dando tudo de mão beijada. Não dá limite, né? Isso, eu falo pastor, muito disso. Não dá limite. Certo? E não é um limite, uma imposição. Você tem que explicar. A criança, ela tem uma inteligência, ela está com o cérebro em formação. Então você tem que explicar. Não pode fazer isso. Por que que não pode fazer isso? Vamos supor, a criança está lá mexendo com o ferro. Aí ela encosta, a mãe vai lá e dá um tapa. Não põe a mão aí não, menino. Você tem que falar, meu filho, se você colocar a mão aqui, você vai se queimar. E a mamãe não quer que você se machuque. Você entendeu? É simplesmente uma mudança de perspectiva, de explicar para a criança o porquê dela não fazer aquilo. Tá? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar também é sobre essa ausência de atenção que alguns pais têm dado para os seus filhos. Pelo modo de vida, pela necessidade de trabalho cada vez mais intenso para sustentar o lar, eles acabam deixando com o cuidador, acabam deixando a criança exposta à tela o tempo inteiro. E isso faz mal para o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Ela precisa ter um ambiente seguro, confortável e saber que ela é amada. Isso é o principal. Isso dá saúde para a criança, né? Totalmente. Saúde, a imunidade da pessoa aumenta. O amor, ele é um santo remédio, né? Quando o pai tem aquele tempo de qualidade, a mãe dá aquele tempo de qualidade. É claro que não precisa ser o dia todo mundo tem suas atividades, né? Mas quando você chegar em casa, né, desliga o celular lá, a TV, e vai abraçar seu filho, vai contar a história, contar seu dia para ele, é importante. Os adolescentes precisam disso. Às vezes a gente fala com relação às crianças, que são importantes, claro que a atenção dos pais é importantíssima, mas hoje os adolescentes estão com esse problema, que não tem atenção dos pais, não tem tempo de qualidade, ausência, né? Às vezes está junto, está brigando, está discutindo e tal, né? E umas coisas loucas, né? Que não desnecessárias. Teve uma vez, eu estou aqui, um casal me procurou e eles me falaram assim, falou, olha, pastor, uma coisa tá ruim. Olha, então a gente briga de dia, de noite, de manhã, de tarde, antes do café, da janta. O que a gente vai fazer? Eu falei, para de brigar. Simples. Simples, para quê? Para que Volta na gritar? raiz, né? Para Acabou. que gritar? Né? Você não precisa gritar. Eu e minha esposa, nós tivemos esse mês 31 anos de casado. E as pessoas ficam assim, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, não é possível um negócio desse. Mas é 31 anos e nós nunca brigamos. Bodas de... Nunca brigamos, doutor. É bodas de prata já, 30 anos. Mas o que acontece? Eu nunca gritei com a minha esposa. Nunca levantei a voz com ela. Nem ela comigo. Eu nunca gritei com meus filhos. Já dei umas varadas. Né? Porque os meus meninos eram mais ou menos igual a você. Né? Não, eu confesso, eu apanhei bastante. A mil, eu vivia, voava. Eles não andavam, mas voavam. Né? Acelerado todos os dois, né? E graças a Deus, os dois formaram, têm a vida deles, né? Mas eu tinha que regular isso. E hoje, doutor, as pessoas às vezes não sabem o que é sim. A criança às vezes não sabe interpretar a palavra sim e não. Eles não sabem interpretar. E eu ensino para o pai, delimite o seu filho, mas com muito amor. Com muito amor. Muito amor. Porque quando você coloca o amor aí, né, até a varada é gostosa. Até a varada é gostosa. Você dá uma varadinha com amor e dá um beijo, fala, meu filho, não faça isso de novo. Não faça isso, vai fazer mal para você, para nós, para nossa família. Né? Então isso é uma varada gostosa, é importante, né? Com amor as coisas acontecem. Fala, Juliano. Não. Eu tô assim, tô achando bom, né? A gente tá aqui viajando nas palavras do doutor, uma pessoa assim que a gente viu crescer, novo, mas assim com uma cabeça, né, de gente adulto e contém um material muito bom, né, para ser explorado e para ser trabalhado. Ele me falando aqui que ia trabalhar, há uma perspectiva de trabalhar no UBS, na Unidade Básica de Saúde, ele vai ter muito esse contato. E esse contato faz muita falta dentro desse âmbito médico. Eu algum tempo atrás, eu levei minha filha para poder consultar, o médico chegou lá assim, deu uma olhada de longe, nem tocou na minha filha, já mal olhou na gente. Já passou um remedinho? Passou um remédio e mandou para casa, né? E eu até falava aqui pro Luciano que o maior remédio que o paciente ele recebe, o tratamento dele começa a hora que ele é recebido dentro do ambulatório. Né? Exatamente. Doutor, mais uma pergunta. Qual o maior medo de um médico?
Ou qual o seu maior medo? Meu maior medo... Eu posso só complementar umas coisas antes da nossa fala sim, anterior? tranquilo. Se a gente tiver com tempo. Não, tranquilo. Só pra gente enriquecer um pouco esse debate, tem um filósofo chamado Maquiavel que dizia que é melhor ser temido do que amado. Eu já li o livro do Tá? Maquiavel. Então isso se aplica no campo dos reis daquela época antiga. Eu discordo totalmente. Eu acredito que é melhor ser amado do que temido. E quando a gente estava falando sobre as relações entre pais e filhos, a palavra motiva, o exemplo arrasta. Então se você dizer para o seu filho que o ama e o der conforto, provavelmente ele vai ser um pai que vai fazer o mesmo com os seus filhos, certo? Tem uma frase de um filme que é o meu preferido, chama Interestelar. Quem não assistiu aí, por favor, se tiver oportunidade, assista. Tem uma frase que fala: o amor e a gravidade são as únicas coisas que transpõem a barreira do tempo e do espaço, certo? Então, se tem alguém que você ama e ela estiver do outro lado do universo, ela vai sentir. É uma conexão única, tá? A conexão do pensamento. Ela viaja mais rápido na velocidade da luz. Lógico, isso não tem comprovação científica, pessoal. É simplesmente uma extrapolação aqui, tá bom? Tá certo. E basicamente é isso que eu queria complementar sobre o nosso tema anterior, certo? Sobre o maior medo de um médico, pelo menos o meu medo é chegar um paciente e eu não conseguir desempenhar a minha melhor função, seja por algum desconhecimento técnico que a gente nunca deixa de estudar, a gente tem que estar sempre trabalhando para isso, tá? Outro medo que eu tenho é de perder algum paciente na minha mão. Isso não aconteceu ainda, mas eu tenho esse medo muito forte, porque eu acho que eu vou sofrer muito, porque eu me conecto muito com os meus pacientes, tá? Ou seja, uma incapacidade de falta de estrutura hospitalar ou uma estrutura nesse sentido, tá bom? Então, assim, os meus maiores medos hoje em dia são esse: perder um paciente, não conseguir desempenhar a minha melhor função por alguma desqualificação técnica que ainda não me aconteceu, tá? Ou por ausência do suporte de equipamento, tá bom? Acho que esses são meus maiores medos. Além de, às vezes, não conseguir convencê-lo de que aquilo é o melhor para a saúde dele. Só que para isso eu estou em constante aprendizado, estou fazendo diversos cursos, um deles chama Entrevista Motivacional, onde você vai conversar com o paciente e tentar entender por que ele se comporta daquela maneira, certo? Por que ele não come direito? Por que ele não pratica atividade física, certo? Então, assim, basicamente esses são os meus maiores medos como médico hoje em dia, viu, pastor? Certinho. Nós estamos quase encerrando, né? Nosso tempo está acabando aqui. Não. Gente, Passa rápido, passa que rápido. isso, eu posso falar por horas. Assim, se tiver uma próxima oportunidade, a gente pode abordar um tema mais específico. Certinho. Até nós podemos trazer o doutor aqui para falar sobre a nova medicina que você falou. Fugiu o nome aqui. Medicina do estilo de vida, tá, pessoal? Anota aí, É interessantíssimo. Vamos agendar. Falar sobre isso, né? Eu sei que o ouvinte vai ficar curioso como eu, né? O que é a medicina do estilo de vida, né? Eu tenho certeza que muita gente vai mudar o estilo de vida depois dessa entrevista. Doutor, muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada. Eu sei que a sua jornada aí é grande, desafiadora, mas eu tenho certeza, pela uma hora que ficamos juntos aí, que você vai ter oportunidade, Deus vai te dar oportunidade para você ajudar muita gente. O microfone está à sua disposição para você fazer suas considerações finais. Gente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de poder estar falando aqui na Rádio Vida, tá? Falando com diversas pessoas aí que querem melhorar a questão da sua saúde. E se eu puder dar 3 conselhos bem rápidos para vocês: beba água, se alimente bem, baseado naquilo que eu falei, e pratique atividade física. Se você quer chegar na terceira idade bem, você precisa ter um conceito novo, chama poupança de saúde. A gente pensa só em poupar recursos financeiros, mas poupança de saúde, para você poder curtir seus netos, quem sabe seus bisnetos, e chegar bem na terceira idade sem aquelas dores crônicas que a gente vê muito por aí. Então, beba água, pratique atividade física, lógico, se você tiver condições, e se alimente bem. Acho que assim, essa é a nossa mensagem mais importante do dia, tá bom? É isso aí. Bom, 11 horas e 59 minutos e 36 segundos, né? Final do nosso programa. E a gente queria falar mais, tem mais coisas pra gente falar. O doutor Luciano vai voltar aqui, a gente vai agendar. E é menos de 30 dias, viu, doutor? O senhor tá voltando aqui. Vai ser rapidinho. Nós conversamos hoje com o doutor Luciano Marques Júnior, né, clínico geral.
Mas ninguém sai daqui sem levar a bênção para casa. A gente tem sempre a nossa oração que encerra o nosso programa. E o pastor Luiz vai conduzir essa oração. Senhor nosso Deus, Pai, mais um dia, mais um presente que o Senhor nos deu. Deus, há uma gratidão muito grande no nosso coração, porque o Senhor tem nos dado vida, oportunidade para servir, oportunidade para fazer o melhor. Deus, eu quero pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão angustiadas, tristes, deprimidas. Ó Deus, que o Senhor possa transformar as emoções, a mente, o coração destas pessoas. Ó Deus, que estas pessoas possam te encontrar. Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, fazer um milagre, meu Pai. A cura no coração, na mente de cada um. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse presente. Obrigado pela vida, Senhor. Quero colocar a vida do Dr. Luciano diante de Ti. Ó Deus, esse início de vida, de desafio, que o Senhor possa dar muita sabedoria para ele, muita habilidade. Ó Deus, que ele possa ter o dom para ter a revelação das dores. Que o Senhor possa mostrar para ele, Senhor, apenas com um olhar, as dores internas, as angústias das pessoas, e que o Senhor possa dar habilidade para ele ajudar tantas pessoas, tantos filhos que estão por aí. Deus, quero colocar a igreja Gera Vida diante de Ti, Deus, nossos pastores, os nossos líderes, te agradecer pela rádio, pelo SEI Gera Vida, Senhor, as nossas crianças. Quero te pedir, Senhor, pelo nosso país. Ó Deus, olha para esse Brasil, tira toda a corrupção, toda a mentira, meu Pai. Ó Deus, tudo aquilo que não tem te agradado. O Senhor tem nos dado um país tão rico, mas tem tanta maldade, Senhor. Tira, Senhor. O Senhor pode tirar e nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. 12h02, final do nosso programa. Conversamos hoje com o Dr. Luciano Marques Júnior, clínico de